Muito bem-vindo ao nosso curso de interpretação bíblica. Essa já é a quarta aula e nós começamos falando na primeira aula sobre essas portas que você está vendo aqui agora, que eu estou chamando de portas de entrada para a interpretação bíblica. Você está vendo aí que tem 4 portas: a porta histórico-social, a porta das línguas originais, a porta do autor e do destinatário e a porta dos estilos literários. A gente entrou pela primeira nas 2 aulas anteriores e agora nós vamos entrar pela segunda. A primeira porta é a porta do contexto histórico, histórico-cultural, sociocultural, como você quiser chamar, mas é aquele contexto em que o texto nasceu. Então eu não tenho como ler um texto e interpretar um texto sem entender em que contexto histórico aquele texto está inserido. Bom, então esta porta, já temos as 2 aulas anteriores. Se você não assistiu as 2 aulas anteriores, eu sugiro que você vá e resgate os vídeos, os 2 últimos vídeos do curso, para acompanhar a gente aqui agora na segunda porta. A segunda porta é a das línguas originais, ou as línguas em que originalmente as escrituras foram escritas, porque elas não foram escritas em português, não é? Então, quando a gente vai interpretar um texto que não é o texto da nossa língua, nós temos uma dependência intrínseca das traduções. Então é por isso que, quando se trata da interpretação de um texto, o ideal é que a gente não fique preso numa versão só. Que você tenha pelo menos umas 2 ou 3 versões diferentes, né? E a gente tem várias, tem não só da Sociedade Bíblica do Brasil, que normalmente é a provedora de Bíblia para as igrejas evangélicas de modo geral, mas você tem outras editoras, outros lançamentos com outras versões bíblicas. Bom, então é importante que você tenha pelo menos 2 ou 3 versões para ver como é que o texto aqui foi traduzido, como foi traduzido aqui, como foi traduzido aqui, para ter uma ideia das diferenças de tradução. E por que a gente depende das traduções? Justamente por causa disso, porque a língua original do texto não é a nossa. A Bíblia foi escrita em 3 línguas, tá bem? 2 do Antigo Testamento e 2 no Novo Testamento. É que tem uma mesma que aparece tanto no Antigo quanto no Novo. Então vamos às 3. A primeira língua, como não podia deixar de ser, é o hebraico. É a língua dos hebreus, por isso que se chama hebraico. Ela é de origem semítica, não é? Pelos relatos fundadores do livro de Gênesis, quando você chega naquelas árvores genealógicas, né, naquelas definições dos patriarcas de cada nação, normalmente a origem de uma nação está ligada a um nome, né, a uma pessoa que representa a origem daquela nação. É o caso dos que descendem de Sem, filho de Noé, e que dá origem ao povo semita ou à língua semítica. Então todas as línguas que vêm desse tronco semítico, né, elas são consideradas dessa mesma raiz. O hebraico é uma delas. E é a língua falada pelo povo de Deus ali, libertado do Egito, que são chamados ali de hebreus. Quase na sua totalidade, o Antigo Testamento é escrito em hebraico. Só não é na totalidade porque há alguns textos em aramaico. E o aramaico é a segunda língua. Mas você já viu aqui um exemplo da língua hebraica. Já está aparecendo aqui para você na imagem. O hebraico tem umas características. A primeira é que não tem absolutamente semelhança nenhuma com o português, com o nosso alfabeto, nossas letras, nada igual. A segunda, mais marcante ainda, é que não se escreve da esquerda para a direita como nós escrevemos, né? Escreve-se da direita para a esquerda.
o que é bastante distintivo da nossa maneira de ler e escrever. A segunda língua, que também foi usada para escrever partes do Antigo Testamento e algumas partes do Novo, é o aramaico. Com o aramaico acontece a mesma coisa que com o hebraico, né? A palavra hebraico vem de hebreus, e a gente diz que é uma língua semítica porque vem desse tronco das nações semíticas, né? De Sem. E com o aramaico a mesma coisa. A palavra aramaico descende do nome Aram, que é descendente de Sem, então dá origem a um outro tronco familiar, e que dá origem aos arameus, que falavam o aramaico. A língua aramaica, ela começou a ser usada com mais frequência pelos hebreus a partir do pós-exílio, ou depois que terminou o exílio babilônico. Quando aconteceu, né, aquela história do rei persa, que havia tomado o domínio do reino caldeu, do reino babilônico, e Ciro, rei persa, manda que os judeus voltassem para sua terra, e eles voltam para Judá. Nessa volta, começou-se a adotar o uso do aramaico, como já se fazia na Babilônia, entre eles já falavam aramaico, e começou a se falar aramaico também lá na volta, no pós-exílio. Então, você tem, por exemplo, trechos do profeta Daniel, que são escritos em aramaico, e você tem trechos de Esdras, que são escritos em aramaico. Porque o aramaico acabou se tornando uma língua mais universal, né, falado ali por toda aquela região do Oriente Médio. Então, era uma língua em que você se comunicava facilmente com outras pessoas de outras nacionalidades que não fossem a sua, e que também falavam aquela língua, o aramaico, tá bom? A outra coisa interessante sobre o aramaico é que era a língua falada também nos tempos de Jesus, por isso que eu disse que o Novo Testamento também tem trechos escritos em aramaico. Jesus falava aramaico, as escrituras que eram lidas tinham trechos do aramaico, embora a tradução oficial lá usada por eles fosse o grego, a Septuaginta, a gente já vai falar disso daqui a pouco, mas o aramaico era essa língua em que eles se comunicavam entre si, não é? Ali na região da Palestina. Então, foi a Bíblia que Jesus falava, foi a língua que Jesus falava, a língua em que vários escritos tinham sido redigidos. Então, essa é uma característica interessante do aramaico. Ele sobrevive aí nessa transição do Antigo Testamento para o Novo. Ele começa a ser falado de uma forma mais universal lá no pós-exílio, após o exílio babilônico, atravessa aí os 400 anos que tem entre o Antigo e o Novo Testamento, e quando você abre o Novo Testamento, está lá o pessoal de Israel na Palestina, nos tempos de Jesus, falando aramaico. O aramaico, você está vendo aqui a imagem dele, né, muito semelhante ao árabe. Até a maneira de se desenhar a letra lembra muito a língua árabe, que também é uma língua semítica, como todas essas que nós estamos mencionando. Bom, e a terceira língua, depois do hebraico e do aramaico, é o grego. O Novo Testamento, na grande parte dele, a quase totalidade, é escrita em grego, mas não aquele grego clássico que era falado pelos antigos filósofos gregos e tal, mas um grego mais popular, um grego mais comum, né, que hoje a gente chama de grego koiné, que é o grego falado mais popularmente, né? Esse grego mais simples. E esse grego mais simples é que se transformou também numa língua falada mais facilmente, ali no primeiro século, apesar do domínio romano, porque a gente sabe que os romanos falavam latim, né? Então os romanos presentes em Israel e presentes em outras partes da civilização, onde Roma dominava,
Você tinha o domínio político, mas eles nunca conseguiram dominar tão culturalmente como a Grécia tinha dominado. A cultura grega, ela permanece muito viva, e tanto que a língua grega continua a ser falada, mesmo com o mundo sendo dominado por Roma, tá bem? Então você tem, no grego koineu, que é o grego popular, você tem esse registro dos livros do Novo Testamento. Deixa eu dar uma palavra agora, assim, você tem aqui também o grego aqui, ó, aparecendo para você ver como é que é. O grego já é mais semelhante ao nosso português, sabe? Inclusive há muitas palavras em português que vêm do grego, como por exemplo a palavra democracia vem do grego, a palavra oftalmologista, né? Oftalmos é olho em grego. Então, a oftalmologista vem de grego e outras expressões que a gente usa em português que tem a sua origem no vocabulário grego. Então, era a língua em que o Novo Testamento foi escrito e era a língua que servia assim como uma espécie de inglês na época, né? Que você se comunicava com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo também falando grego. Deixe-me falar agora um pouco, então, sobre os manuscritos. Então, a Bíblia foi escrita, você tem a Bíblia escrita nesses 3 idiomas, o hebraico e o aramaico no Antigo Testamento, em alguns trechos, no Novo Testamento, o grego e alguns trechos de citações aramaicas. Agora, tudo isso era escrito em outro material bem diferente do que nós conhecemos. Vamos lembrar que você não tem naquele tempo imprensa, você não tem naquele tempo papel da maneira como nós conhecemos hoje. O que você tem é o seguinte, você tem os papiros, que são preparados a partir de uma planta que tinha exatamente esse nome, né, papiros. Esse caule dessa planta é uma espécie de junco. Eles eram abertos, eram apertados, comprimidos para formar uma massa compacta. E isso aí é que dava origem ao que a gente chama de papiro. E era um material que era usado como escrita. O outro material era o pergaminho. O pergaminho era feito de peles de animais, que acontecia também a mesma coisa. Você pega a pele de animal, você ali prensa ela, né, faz um compacto dela ali, até que ela fique preparada para ser usada, para nela se escrever. Agora, tudo isso era um processo muito, muito custoso, né? Então era muito raro ter gente que tivesse manuscritos com coisas escritas e tal, não era tão comum. Agora, esses manuscritos, eles foram multiplicando em cópias, de maneira que hoje nós não temos nenhum manuscrito original das Escrituras, nenhum manuscrito escrito pela mão de Paulo, pela mão de Lucas, não ficou, não é? Nada. Ficaram só as cópias, porque você tinha esses copistas dos manuscritos. Alguém se sentava para ler aquele texto e os outros, botava 40 sentados assim, os outros copiavam. O que acontecia muito com esses escritos do Novo Testamento é que uma igreja recebia uma carta de Paulo, né, e aí fazia ali a leitura e passava para uma outra igreja. Então tudo era muito oral, né, a transmissão era muito verbal, porque o processo de escrita era muito caro. O fato é que ficar passando isso de uma igreja para outra e tal, é claro que esses manuscritos originais acabaram se perdendo. O que permaneceram foram as cópias desses manuscritos. Então nós temos cópias dos manuscritos bíblicos que foram preservadas ao longo do tempo, muito especialmente pelos mosteiros. Os mosteiros tinham as suas bibliotecas onde eles guardavam, né, esses rolos, esses códices todos. E hoje nós temos a Bíblia na nossa mão, e não só a Bíblia, como nós temos vários escritos antigos, como dos filósofos de 300 anos antes de Cristo, como poetas gregos, etc. As cópias dessas obras, inclusive cópias da Bíblia,
ou dos livros bíblicos, foram guardados e preservados ao longo da história, muito especialmente por essas bibliotecas monásticas. Os monges não só produziam cópias desses manuscritos, mas também eles guardavam, tá bem? Bom, vamos falar um pouquinho sobre as traduções da Bíblia, então. Eu disse que a Bíblia ela não foi escrita no português, ela foi escrita em hebraico, aramaico e grego, escrita nesses manuscritos, que acabaram sendo preservados. Por isso que a invenção da imprensa foi um achado, porque a partir do momento em que a imprensa foi inventada, aí você já podia fazer cópias à vontade de uma maneira muito mais prática e barata. E aí nós temos as traduções da Bíblia, então. Nós temos, historicamente, duas traduções principais, que são as mais conhecidas e se tornaram, assim, traduções referenciais da Bíblia. A primeira a gente chama de Septuaginta. A palavra quer dizer isso mesmo, tem a ver com 7, tem a ver com 72 tradutores que foram convidados e separados para traduzirem o Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico e aramaico, para o grego, na época do domínio grego. Quando o Império Grego dominava o mundo, então houve essa preocupação em se traduzir a escritura para a língua grega, ali entre a partir do século III a.C., aproximadamente, você já começa a ter esse processo de tradução da Bíblia por esses quase 70 tradutores. Então a Septuaginta, ela era inclusive a tradução no grego que Jesus, os apóstolos e os judeus no tempo de Jesus liam nas sinagogas, por exemplo. Quando diz lá em Lucas 4 que Jesus entrou numa sinagoga em Nazaré, pegou lá o livro de Isaías, ou rolo, né, os manuscritos de Isaías, abriu e leu, ele está lendo a versão da Septuaginta, a versão do hebraico para o grego e lendo na língua grega. Então essa é a primeira versão assim referencial da escritura, é essa versão do hebraico para o grego, que é a versão do Antigo Testamento, tá bem? Chamada de Septuaginta. É por isso, inclusive é bom abrir aqui um parênteses, é aí que vai a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante, naqueles chamados livros apócrifos. Eles têm mais 7 livros no Antigo Testamento do que nós, né? 2 Macabeus, Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, tem mais algum que eu estou esquecendo. Você lembra de todos? Falta algum. Bom, são 7, tá bem? Quando esses livros foram traduzidos e incluídos na Septuaginta, né, as versões das Bíblias católicas depois se baseiam muito na Septuaginta. Então, aí você tem a inclusão desses 7 livros, né, que o Braga está pesquisando lá porque não se conforma de eu ter esquecido, mas ele vai me dizer. E os protestantes, quando fizeram a sua versão do Antigo Testamento, eles se prenderam mais aos cânones dos próprios judeus. Então, quando eles viram um cânone judaico que não tinha esses 7 livros, eles falaram, bom, judeu é mais dono do Antigo Testamento do que qualquer um, então a gente fica com esse cânone judaico. Já os católicos ficaram com essa da Septuaginta, que tinha esses 7 livros. 2 Macabeus, Tobias, Judite, Eclesiástico, Sabedoria, tá faltando um só, Baruque, tá bem? Então pronto, é a Septuaginta. A outra versão muito conhecida também é a Vulgata Latina. Aí é a tradução da Bíblia toda para o latim, feita por Jerônimo, que era um monge, que era um estudioso tanto do grego como do hebraico e do aramaico. E lá em fins do século IV, o Jerônimo faz a tradução da Vulgata Latina. E a versão latina da Bíblia, quer dizer, a Bíblia no latim,
como o mundo ocidental e a própria teologia ocidental estava se desenvolvendo muito, escrevendo em latim, produzindo em latim, então ficou sendo a escritura principal do Ocidente, a tradução latina. Quando as primeiras traduções para o português começaram, elas começaram como traduções do latim para o português. Depois, numa outra geração, é que começou-se a se traduzir diretamente do hebraico, diretamente do grego para o português. Não é? O que deixa de ser uma tradução de segunda mão, porque a Vulgata já era uma tradução. Então você fazia a tradução da tradução. Então não é muito confiável essa tradução já em segunda mão aí. Bom, por que eu disse tudo isso? Para mostrar para vocês como é esse processo de você trazer a Bíblia para a nossa língua, esse processo de você traduzir, ele é trabalhoso, né? Por isso que para interpretar as Escrituras, convém que quando dá para fazer, se vá às línguas originais. Se eu leio um texto do Antigo Testamento que foi escrito em hebraico, o ideal é que para interpretar aquele texto eu vá lá e veja como é que está dizendo o hebraico. A mesma coisa com o Novo Testamento. Se eu quero traduzir um texto do Novo Testamento, o ideal é que eu vá lá e veja como é que aquilo está sendo dito em grego. Aí você diz assim para mim, quer dizer que para eu fazer interpretação da Bíblia eu tenho que saber hebraico e grego? Nem sempre. Esse negócio fica mais para aqueles que são mais dedicados a estudar realmente essas coisas com profundidade, né? Por exemplo, os tradutores da Bíblia para o português têm que ser craques nesse negócio de hebraico e grego. Eles têm que falar hebraico e grego como falam e leem em português. Senão não tem como fazer tradução. Para quem é um intérprete assim mais leigo, né, mais curioso apenas, que é só aumentar o seu cabedal de conhecimento das Escrituras, você tem hoje uma facilidade imensa, porque o que você tem hoje de comentários, né, começa já com as Bíblias. Tem certas Bíblias que tem ali no rodapé algumas explicações já para os textos e mostrando, na língua original isso aqui quer dizer e tal e coisa, e explica na própria Bíblia. Fora isso, você tem um monte de comentários bíblicos, um comentário sobre a primeira carta aos Coríntios. Aí ele vai explicando a primeira carta aos Coríntios e vai dizendo o que a determinada palavra em determinado texto quer dizer, por que se traduziu dessa forma, o que quer dizer aquela expressão idiomática ali. Então você necessariamente não precisa entender de hebraico e grego. Você só precisa ter bons comentários à sua disposição para poder pesquisá-los, né? E para poder fazer essas leituras. Como também seria bom ter um bom dicionário bíblico, que vai explicar os termos bíblicos. E se você quer se aprofundar mais ainda nessas traduções, entender direitinho ali o que é aquela palavra e tal, tem os léxicos, né, que são explicações sobre o sentido daquela palavra naquele momento ali, qual é a classe daquela palavra, derivada do que, declínio do que, etc. e tal, e explica direitinho ali. Hoje você tem um monte de recursos que você pode usar. Se você for pegar um texto bíblico para fazer uma interpretação séria da língua original, você tem muitos comentários que ajudam a fazer, mesmo que você não conheça o hebraico e o grego. Resumo da ópera. Não tem como a gente interpretar um texto sem, primeiro, entrar pela porta histórico-social, a gente já falou sobre isso. Segundo, entrar pela língua original. Para eu saber de fato o que o texto está dizendo, eu preciso do máximo de informações que eu puder ter sobre o sentido daquilo que está sendo ali traduzido no original. Na maneira como ele foi escrito originalmente na língua original. Se eu tiver cercado dessas informações, eu faço uma boa interpretação de um texto, tá bem? Olha, por hoje é só, e assim nós encerramos essa segunda porta, que é a porta das línguas originais. A gente volta na próxima quarta-feira com a aula número 5, para tratarmos dos autores e dos destinatários dos livros. Quem escreveu, para que escreveu e por que, para interpretar um texto, é importante saber quem escreveu
e para quem escrever, tá bom? Então até quarta-feira próxima, Deus abençoe vocês.